Boa tarde a todos vocês. É uma imensa satisfação estar aqui hoje. Eu agradeço pelo convite, agradeço ao deputado, agradeço a toda a Assembleia Legislativa do Pará pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema extremamente importante e que hoje está em evidência por conta dos graves problemas que o Brasil vem enfrentando na área das drogas. Esse é um momento especial, já que nós temos duas normativas recentes no Brasil, que é a nova Política Nacional sobre Drogas e a nova Lei de Drogas. Duas normativas que trazem mudanças importantes em várias áreas relacionadas, concernentes à política de drogas no Brasil. Políticas que trazem mudanças nos aspectos de repressão, em especial em repressão do narcotráfico relacionado ao crime organizado, mudanças na prevenção ao uso de drogas, mudanças também no tratamento, cuidado e reinserção social. Então, nesse momento, eu vou apresentar aos senhores os aspectos mais importantes no que dizem respeito à nova Política Nacional sobre Drogas e também à nova Lei de Drogas. E, por fim, nós vamos conversar um pouco sobre as mudanças recentes ocorridas na estrutura do governo federal, na estrutura que comanda as ações na área de álcool e drogas no Brasil. E também nós vamos conversar um pouco sobre as ações que o governo brasileiro vem realizando na área de drogas. Então, o próximo, por favor. Aqui, então, enfim, só para a gente ter uma ideia da gravidade do cenário na área de drogas no país, eu trouxe aqui algumas informações que eu acho que são importantes para nós. O cenário, então, o antigo ainda, não, o anterior, isso. Uma questão importante, né, enfim, de nós atentarmos é que as taxas de suicídio no Brasil, por exemplo, vem aumentando de maneira importante nos últimos 15 anos. Se nós levarmos em consideração que o principal fator de risco para o suicídio é a presença de um transtorno mental não tratado de maneira adequada ou não identificado, nós vamos observar que nós vimos sendo problemas importantes na condução nas políticas de cuidado na área de saúde mental e de dependência química no Brasil. O primeiro fator de risco para uma pessoa morrer por suicídio é a presença de um transtorno do humor, como depressão, por exemplo. A segunda causa, o segundo fator de risco, é a presença de dependência química. 1/4 das pessoas que morrem por suicídio no Brasil apresentam dependência química. Outra questão importante é o aumento da mortalidade relacionada a transtorno mental e dependência química. Nós temos tido no Brasil um aumento cada vez maior da mortalidade de pessoas que apresentam dependência química, porque as pessoas não vinham recebendo o cuidado apropriado. Outra questão importante são as altas taxas de moradores de rua com transtornos mentais e dependência química que vem aumentando no Brasil nos últimos tempos, fruto da desassistência que essas pessoas vinham tendo. Expansão das cracolândias no Brasil, cenas abertas de uso. Depois a gente vai ver alguns dados que corroboram isso. Nós hoje temos cracolândias espalhadas por quase todas as cidades do Brasil. Aumento do uso de álcool na população em geral, álcool e outras drogas. Aumento nos afastamentos do trabalho na Previdência Social, especialmente por dependência de crack, que há muito tempo ultrapassou a dependência de álcool, que entre as dependências químicas era o que mais levava ao afastamento do trabalho. Superlotação de serviços de urgência e emergência de pessoas procurando por vaga para internação, para tratamento, e não obtendo essas vagas porque o Estado simplesmente negligenciava essa área. Aumento de doenças mentais graves em presídios. Hoje a gente tem certeza que o grande manicômio no Brasil hoje é o sistema prisional, porque a gente não vinha tratando adequadamente as pessoas que apresentam transtornos mentais, essas pessoas se vulnerabilizavam, entravam em conflito com a lei e eram presas. Essa que é a realidade que nós tínhamos. Próximo, por favor. Aqui eu vou mostrar alguns dados para os senhores. Esse daqui é um trabalho publicado numa revista internacional chamada PLOS ONE, que mostra a alta prevalência de pessoas com transtornos mentais graves e dependência química
no sistema prisional. Isso porque a gente não tratava essas pessoas de maneira apropriada. O próximo, por favor. Isso daqui é um dado interessante, né? Isso aqui é um trabalho internacional realizado já há muitos anos, realizado por um pesquisador britânico chamado Penrose. Então essa curva aqui tem o nome dele, chama curva de Penrose. O que essa curva mostra, na verdade, é que conforme a gente diminui, e isso aconteceu no Brasil, aconteceu aqui no Pará, aconteceu em vários estados, conforme a gente diminui o número de leitos para internação de pessoas que apresentam transtornos mentais agudizados, que apresentam quase dependência química, conforme a gente não oferta o leito para essa pessoa ser internada, ser cuidada de maneira apropriada, essas pessoas se vulnerabilizam, entram em conflito com a lei e são presas. E aí, na verdade, essas pessoas ficam no sistema prisional. Isso daqui vem acontecendo no Brasil. Próximo, por favor. Esse dado aqui é um dado importante, né, para exemplificar o que a gente já conversou num diapositivo anterior. Esse aqui é um levantamento feito pela Prefeitura do Rio de Janeiro e foi publicado no final do ano passado, mostrando que só no município do Rio de Janeiro, publicado no O Globo do ano passado, tem 150 pontos de uso de drogas, 150 Cracolândia, só no município do Rio de Janeiro. Próximo, por favor. Esse outro dado aqui, um dado importante, agora no município de São Paulo, entre os anos de 2016 e 2017, houve um aumento de 160% da população da Cracolândia do município de São Paulo. Próximo, por favor. Esse aqui é um estudo feito pelo DENARC, Departamento de Narcóticos do Estado de São Paulo, mostrando que só no município, só na capital de São Paulo, há 275 pontos de venda de drogas. 80% da droga vendida nesses 275 pontos é o crack, mostrando a grande importância que tem hoje no Brasil a dependência dessa substância. Próximo, por favor. Aqui é um relatório importante publicado pela UNODC. A UNODC é o escritório sobre crimes e drogas da Organização das Nações Unidas. O próximo, o anterior ainda. Obrigado. Esse relatório foi publicado no ano de 2017, é um relatório que foi finalizado em 2016. Esse relatório do Escritório das Nações Unidas para Crime e Drogas no Brasil, no mundo, mostra que o Brasil consome 20% de todo o crack consumido no mundo. E o Brasil é o segundo maior mercado consumidor de cocaína. Isso mostra problemas importantes, deficiências importantes que nós tínhamos na área de prevenção, de repressão, de cuidado, de reinserção social na área das políticas públicas sobre drogas no país. Próximo, por favor. Esse daqui é o dado do INSS. Não sei se os senhores têm acompanhado, né? Enfim, tem algumas instituições com forte viés ideológico, como por exemplo a Fiocruz, que insiste em dizer, por exemplo, que no Brasil a questão das drogas é uma questão que talvez não seja tão importante assim. É só a gente olhar esse dado. Esse dado é um dado do próprio INSS, mostrando o afastamento do trabalho por auxílio-desemprego da dependência química. A gente vê a linha de baixo, em azul, dependência de álcool se mantendo o afastamento, e que historicamente sempre foi o maior afastamento do trabalho pelas dependências químicas. A gente vê aquela curva ascendente em vermelho, a dependência do crack. Na verdade, os problemas que a gente tem no crack no Brasil é a olhos vistos, e só uma visão deturpada ideológica, como grupos representados pela Fiocruz, por exemplo, que não querem identificar e enxergar essa situação. Próximo, por favor. Esse daqui é o segundo LENAD, é o levantamento nacional, realizado pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, mostrando aumento importante no uso de substâncias psicoativas no Brasil. No Brasil, a gente vem tendo uma diminuição da idade do primeiro acesso às drogas e ao álcool. A gente vem tendo um aumento do uso global dessa substância. A gente vem tendo aumento de episódios de embriaguez, aumento de dependência química. Ou seja, as políticas públicas do Brasil eram totalmente ineficazes para abordar esse cenário. E que vinha piorando nesses últimos anos. Aqui, o Observatório do Crack. O Observatório do Crack é da Confederação
Confederação Nacional dos Municípios, que mostra que 97% dos municípios do Brasil apresentam problemas importantes com o crack. Próximo, por favor. Aqui a gente tinha falado, né, do aumento das taxas de suicídio. Essa é a curva ascendente de suicídio no Brasil, e que vem aumentando nos últimos 15 anos, e aumentando muito em razão da desassistência que as pessoas que apresentam dependência química vêm enfrentando no país. Próximo, por favor. Diante dessa situação, não era possível que o governo federal não tomasse nenhuma providência. Diante desse grave cenário que nós tínhamos, então, neste ano, no dia 11 de abril, foi publicada a nova política nacional sobre drogas, que traz uma série de mudanças, como eu já disse anteriormente, mudanças na repressão, na prevenção, no cuidado e tratamento e na reinserção social de pessoas que já apresentam quadros de dependência química. Próximo, por favor. Vale lembrar, na verdade, que essa política que foi publicada agora por meio de um decreto presidencial, por meio do decreto do presidente da República, essa discussão toda já vem há algum tempo. Ou seja, então não foi uma medida tomada de maneira assodada, sem discussão com a sociedade. Pelo contrário, na verdade, o que acabou ensejando, possibilitando a publicação dessa nova política nacional sobre drogas, foi a proposta apresentada ao Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD, no ano de 2017. Na ocasião, eu representava no CONAD o Ministério da Saúde, na época eu era coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde. Teve a participação importante de várias figuras, de vários atores no cenário de drogas no país. Aqui do estado do Pará, por exemplo, nós tivemos a participação importante do Valmir, que teve uma participação, era conselheiro do CONAD na ocasião. E aí então foi apresentada uma proposta de mudança nas diretrizes nacionais da política sobre drogas. Essa proposta foi aprovada, e o que deu origem então à resolução número 1 do CONAD de 2018. Próximo, por favor. Aqui, lá no CONAD, uma foto daquela ocasião. Próximo, por favor. Então foi formado um grupo de trabalho em 2018, a partir da publicação da resolução número 1, e o grupo de trabalho então concluiu as suas atividades no início deste ano, de 2019. Então isso tramitou para a Presidência da República e dando origem à publicação do decreto presidencial assinado pelo presidente Bolsonaro, decreto número 9761, do dia 11 de abril deste ano, 2019. Próximo, por favor. Logo depois, então, da publicação da nova Política Nacional sobre Drogas, que passa a nortear, então, as ações nessa área do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, houve também a publicação da nova Lei de Drogas no Brasil. Por favor. Aqui também é uma questão que merece um destaque, que eu também tenho acompanhado bastante, né, algumas notícias na mídia, por exemplo, algumas manifestações dizendo que, novamente, também aqui foi um assodamento para a discussão e para a aprovação dessa lei, que também não teria tido discussão social. Pura retórica. Na verdade, o projeto de lei que deu origem à nova Lei de Drogas ficou tramitando no Congresso Nacional por quase 10 anos. Só no Senado Federal ficou por 6 anos, mostrando um descompromisso com a causa do Legislativo nas últimas legislaturas e também do Poder Executivo, que não chamou para si a responsabilidade de tocar essa pauta tão importante para o Brasil. Então, no mês agora de maio deste ano, no dia 15 de maio, o Senado Federal finalmente aprovou o projeto de lei número 37, PLC 37, de autoria do hoje ministro Osmar Terra, e foi publicado no dia 5 de junho a nova Lei de Drogas, que é a Lei 13.840. Próximo, por favor. Essas duas normativas, então, a nova Política Nacional sobre Drogas, publicado com o decreto presidencial, agora no mês de abril, e a nova Lei de Drogas, publicado agora no mês de junho deste ano, guardam um alinhamento muito grande entre si. Aqui eu trago, né, então houve mudanças importantes em vários
cenários dessas políticas públicas, e aqui eu trago os principais pontos, né, para a gente identificá-los. Primeira coisa, uma posição frontalmente contrária à legalização das drogas no Brasil. É importante dizer que nos últimos anos o governo federal vinha flertando, para falar o mínimo, com a legalização das drogas no Brasil. E essas duas normativas colocam um ponto cabal nisso. No entanto, o lobby para a legalização das drogas, flexibilização de uso de drogas, de porte de drogas no Brasil é muito forte. Tanto é que o Supremo retirou de pauta, mas deve colocar em pauta no segundo semestre, a descriminalização da maconha. E não sejamos ingênuos, nós temos declaração de pelo menos 2 ministros do Supremo que são favoráveis à legalização das drogas. E essa é uma pauta muito forte. O lobby é muito forte. Nós temos, por exemplo, as principais entidades que advogam pela legalização das drogas no Brasil. A gente tem o Fórum Brasileiro de Política sobre Drogas, a gente tem o Instituto Igarapé, a gente tem Fiocruz, a gente tem várias instituições que advogam pela legalização das drogas e que recebem recursos vultuosos de organizações internacionais, como, por exemplo, a Open Society. Open Society, que é uma organização financiada pelo multibilionário Jorge Soros, hoje radicado nos Estados Unidos, e que quer a liberação da maconha porque quer explorar esse mercado, independente do impacto que isso vai trazer para a sociedade, para a saúde pública no Brasil. Então, não sejamos ingênuos em acreditar, por exemplo, que pessoas que advogam, né, dessas instituições, por exemplo, que advogam pela liberação, pela flexibilização do uso de drogas, estão preocupados, por exemplo, com a segurança pública, com a crise carcerária. Nada disso. O interesse é muito maior, muito grande, e envolve muito dinheiro. Ainda o anterior, por favor. Em relação à questão da prevenção, essas duas normativas levam ao endurecimento das ações contra o narcotráfico, em especial contra o narcotráfico relacionado ao crime organizado. Não era mais possível que a sociedade brasileira se deparasse com o terror imposto pelo crime organizado à sociedade brasileira. Penas mais altas, mas não só isso. A ideia não é só encarcerar narcotraficantes, que obviamente que é importante, mas a ideia também é descapitalizar o narcotráfico, em especial o crime organizado. E aí várias ações para retirar recursos do crime organizado e aplicar recursos para ações de políticas públicas vêm sendo conduzidas. No tratamento, na esfera do tratamento, nós mudamos o foco no tratamento. A ideia agora não é a gente trabalhar com um objetivo focado na redução de eventuais danos que as drogas causam para as pessoas. A ideia agora é que o tratamento busque que o indivíduo fique abstinente, sem usar droga, recuperado, inserido socialmente, tendo uma vida em dignidade. A ideia não é a gente ter um indivíduo que diminua de 10 pedras para 8 pedras o consumo diário da droga. A ideia é que a gente vai buscar com o tratamento que esse indivíduo fique livre do uso dessas substâncias. Internação involuntária de pacientes com dependência química é uma outra novidade nessas normativas. Isso também tem gerado uma controvérsia social, mas totalmente infundada. A ideia aqui de se oferecer o tratamento involuntário não é, obviamente, colocar o tratamento involuntário como sendo política pública de escolha para o tratamento da dependência química. Entretanto, para alguns casos de extrema gravidade, em que o indivíduo, por conta da dependência química, perde a sua capacidade de entendimento, perde a sua capacidade de discernimento, de escolher o que é melhor para si, e por conta disso perde a sua capacidade de tomar decisões autônomas, decisões livres. Nessa situação específica, e o indivíduo, então, por conta disso, se colocando em risco e colocando outras pessoas em risco, é imperioso que o tratamento seja colocado para o indivíduo, mesmo contrariando a sua decisão. Não cabe mais o Estado ser omisso nessa situação. Aqui, por exemplo, não é violação de direitos, isso precisa ficar claro aqui para a gente,
não é violação de direito você internar um indivíduo de maneira involuntária nessa situação, e que ele tem um quadro clínico grave, não pode tomar decisões autônomas por conta disso, se coloca em risco, coloca outras pessoas em risco. Violação de direitos é nessa condição o Estado se omitir. O Estado não pode mais se omitir. E essas duas normativas colocam sobre o Estado a responsabilidade de cuidar dessas pessoas, coisa que não acontecia até então. As formas terapêuticas ganham um papel de protagonismo no cuidado, no tratamento das pessoas com dependência química. Instituições que vêm ofertando cuidado de qualidade para as pessoas com dependência química no Brasil nos últimos 50 anos. E também por conta de questões meramente ideológicas, as formas terapêuticas foram alijadas das políticas públicas no Brasil. Agora o governo federal reconhece a importância das formas terapêuticas e passa a apoiá-las. Eu costumo dizer que o governo federal e a sociedade, por consequência, precisa mais das formas terapêuticas do que as formas terapêuticas precisam do governo federal. As formas terapêuticas vêm fazendo há muito tempo o trabalho que o governo não fazia. Em relação ao uso, em relação à prevenção, a gente tem várias ações em curso e essas duas normativas dão sustentação para essas ações. Eu vou destacar aqui uma que eu julgo ser importante, que é a prevenção em relação ao uso de drogas lícitas. O nosso problema não é só em relação ao uso de crack, cocaína, maconha, e a gente tem muito problema nessa esfera, mas a gente também tem muito problema em relação ao uso de drogas lícitas, como o álcool, por exemplo. Então, a nova política nacional sobre drogas deixa clara no seu texto a necessidade da adoção de políticas públicas de prevenção, levando a um controle maior da propaganda em relação ao uso do álcool, aumento da taxação dessas substâncias e restrição do acesso a essas drogas. A gente vem tendo um problema importante, cada vez maior, com os jovens no Brasil em relação ao uso do álcool. Próximo, por favor. Diante, então, do cenário gravíssimo que a gente tinha, o Poder Executivo no Brasil e o Poder Legislativo Federal fizeram a sua parte, buscando novos caminhos para que a gente possa enfrentar esse grave problema que é as drogas no Brasil. Uma coisa que a gente vai conversar agora é sobre as novas estruturas e as novas ações do governo federal. Então, diante desse novo cenário normativo, próximo, por favor. No início desse ano, foi criada essa secretaria no governo federal, a secretaria essa que hoje eu represento aqui, que é a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, a Senapred, localizada hoje no Ministério da Cidadania. Próximo, por favor. Antes, a Política Nacional sobre Drogas, todas as ações eram realizadas exclusivamente na Secretaria no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tanto as ações de redução de oferta de drogas, ou seja, as ações de repressão, como as ações de redução de demanda de drogas, que são as ações relacionadas à prevenção, cuidado, tratamento e reinserção social. A partir de agora, então, com esse novo governo, houve uma divisão das competências, que é mais apropriado. As ações de repressão é óbvio que precisam ficar no Ministério da Justiça, Segurança Pública, e as ações precisam ser intensificadas. Agora, as ações de repressão, cuidado, tratamento, reinserção social, parece mais razoável que fique numa pasta que cuida das questões sociais. E por isso que migrou, então, essas competências para uma nova secretaria e migrou para o Ministério da Cidadania. Então, hoje, é essa a estrutura que nós temos. Ministério da Justiça cuidando das ações de repressão e as ações de prevenção, cuidado, reinserção social no Ministério da Cidadania. Próximo, por favor. Então, hoje, a Senapred, que é a nossa secretaria, cuida, então, dessas 3 áreas. Próximo, por favor. No que tange às ações que vêm sendo conduzidas, então, a partir de fevereiro deste ano, já que o novo Ministério da Cidadania foi criado, então, no mês de fevereiro, eu vou elencar aqui as principais dessas ações para que nós possamos entendê-las. A primeira questão que o governo federal faz, então, é buscar ações chamadas de intersetoriais, envolvendo os vários setores do governo e, obviamente, da sociedade.
Nós estamos trabalhando com 7 ministérios para o enfrentamento dos problemas das drogas no Brasil. São esses ministérios aqui: Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ministério da Educação, Saúde, Defesa e Ministério da Cidadania. A ideia, na verdade, é que nós possamos trabalhar juntos, partilhando ações, para que a gente possa dar mais potência e tenhamos mais, por consequência, melhores resultados com as nossas ações. Próximo, por favor. Aqui, então, se a gente for dar uma olhada nas principais ações realizadas, então, o Ministério da Justiça está com ações relacionadas ao combate a organizações criminosas e ao crime organizado. Foi montado agora um grupo de trabalho oficial envolvendo vários ministérios. Eu represento o Ministério da Cidadania nesse grupo de trabalho, que é voltado ao combate ao crime violento, né? Inclusive, uma das cidades que está participando dessa primeira ação é aqui no estado do Pará, o município de Ananindeua, aqui no Pará. E a gente tem outros tantos municípios no Brasil que são municípios que apresentam altas taxas de criminalidade por crime violento. Classificação de novas drogas, uma parceria do Ministério da Justiça com o Ministério da Saúde. A gente tem drogas sintéticas sendo criadas o tempo inteiro no Brasil. Então é importante que nós tenhamos ações para identificar essas novas drogas e para que nós possamos atuar coibindo a venda e a utilização dessas drogas. Gestão de ativos. O que está acontecendo hoje, a gente vai ver um pouco mais para frente, foi publicado pelo presidente Bolsonaro uma medida provisória para que o narcotráfico tenha seus bens apreendidos e que haja celeridade na transformação desses bens em recurso para descapitalizar o crime organizado e para investir esse recurso nas ações das políticas públicas. A gente está reformulando o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD, e a gente está criando agora a Comissão Intergestores Bipartite, que, juntamente com o governo federal, os estados serão chamados para discutir, para pactuar e para trabalhar conosco nas ações das políticas públicas sobre drogas. Tecnologias de screening de drogas no trânsito. Hoje é uma situação interessante. A gente tem o bafômetro, por exemplo, que identifica o uso do álcool, mas se uma pessoa tiver usado maconha, tiver usado cocaína, ele sopra o bafômetro e vai embora. E essa pessoa pode ser mais perigosa ainda do que o indivíduo que tem usado álcool. Então agora, o primeiro município que começa a testar o screening de drogas no trânsito, o município de Curitiba, numa ação inédita do governo federal, para identificar pessoas sob uso de outras drogas. Próximo, por favor. No Ministério da Infraestrutura, a gente tem as ações, a campanha nacional de segurança no trânsito, por conta da quantidade enorme de vidas ceifadas no Brasil, vítimas do uso de drogas e de álcool no trânsito. Próximo, por favor. Ministério da Mulher e Cidadania, as ações de prevenção do suicídio, que também são realizadas conosco, o Ministério da Cidadania, realizado também em ação conjunta com o Ministério da Saúde, ações para o fortalecimento da família. Essa é uma questão extremamente importante. Às vezes a gente fica pensando, né, em ações de prevenção ao uso de drogas muito complexas, ousadas, grandiosas, mas tem estudos mostrando, por exemplo, que em famílias, onde as pessoas fazem refeições juntas, uma questão singela, simples, o uso de álcool e de drogas nessas famílias é muito menor. Há uma proteção da família em relação à iniciação do uso de drogas e de álcool por crianças e adolescentes, com medidas simples como essa, de estimular, por exemplo, refeições em conjunto. Então, o fortalecimento da família é extremamente importante para as ações de prevenção ao uso de álcool e drogas. Próximo, por favor. No Ministério da Educação, a gente tem trabalhado para estimular o programa Saúde na Escola, em parceria com o Ministério da Saúde. Próximo, por favor. No Ministério da Saúde, fortalecimento da rede de atenção psicossocial. A gente tem, além das conversas terapêuticas, para o tratamento das pessoas com dependência química, há outros equipamentos de saúde e que precisam sim ser reformulados nos cuidados que ofertam. Não é possível mais a gente ter ações como objetivo do tratamento focado em redução de danos.
A gente precisa buscar com o tratamento que as pessoas deixem o uso da substância. Próximo, por favor. No Ministério da Defesa, no Ministério da Cidadania, nós temos uma parceria importante, que é o Profesp. O Profesp é o programa Forças no Esporte, que oferece um contraturno escolar para hoje já quase 30 mil crianças e adolescentes. Oferta de contraturno escolar é um fator de proteção para o uso de álcool e drogas entre adolescentes, entre crianças. Tem vários estudos mundo afora provando isso, e o governo federal agora está atento para essa situação. Um trabalho em parceria do Ministério da Cidadania com o Ministério da Defesa. Essas crianças de comunidades carentes fazem o seu contraturno escolar em unidades das Forças Armadas, do Exército, Marinha, Aeronáutica, onde elas aprendem princípios, onde elas ficam protegidas da ação de traficantes e de criminosos. Próximo, por favor. No Ministério da Cidadania a gente tem várias ações, algumas a gente vai conversar mais para frente. Fortalecimento das comunidades terapêuticas, programa de reinserção social, programas de prevenção às drogas em eventos esportivos, ações com grupos de mútua ajuda, prevenção do suicídio junto com o Ministério dos Direitos Humanos. A gente acabou de assinar uma parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria para dar mais potência para as ações do mês do Setembro Amarelo, o mês de conscientização à temática do suicídio. E nós começamos ontem, uma campanha nacional de prevenção de drogas. Nós teremos várias ações na sociedade e contamos, e aproveito a ocasião, para pedir o apoio de cada um de vocês para essas ações que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Próximo, por favor. Em relação às ações do governo federal, essa é uma ação importante, que eu já falei aqui, a publicação da medida provisória 885, agora no dia 17, último desse mês. Nessa medida provisória é para o fortalecimento do Fundo Nacional Antidrogas por meio da expropriação de bens do narcotráfico e a utilização desse recurso para as ações de políticas públicas de repressão, prevenção, cuidado, tratamento e reinserção social. Próximo, por favor. Aqui ações de fortalecimento das comunidades terapêuticas. Até o ano passado, o governo federal financiava 2.900 vagas em comunidades terapêuticas. Por reconhecer a importância dessas entidades, o governo federal, esse ano, expandiu o número de vagas ofertadas, para que a gente possa ofertar cada vez mais a possibilidade do tratamento gratuito para a população. A gente saiu de 2.900 vagas e passamos para 11 mil vagas financiadas em comunidades terapêuticas. Estamos hoje financiando 496 comunidades terapêuticas Brasil afora, com aporte de recurso anual de 150 milhões de reais. A gente consegue, com isso, aumentar bastante a capilaridade. A gente consegue financiar quase 500 comunidades terapêuticas no Brasil. E temos a previsão, e agora no mês de agosto, da publicação de um novo edital para que nós possamos ampliar o financiamento nessas entidades. Criamos o Cadastro Nacional de Comunidades Terapêuticas, para que a gente possa ter uma ideia mais precisa de como está o segmento, já que a gente está trabalhando agora com essas entidades. A gente publicou uma portaria de fiscalização. Toda política pública é importante que haja um monitoramento, a fiscalização, e no caso da política pública com as comunidades terapêuticas, a gente não pode fugir a essa regra. A gente começa a fiscalização em loco das comunidades terapêuticas agora no mês de julho. Na área de capacitação, o próximo, por favor. Esse aqui é um aumento, né, do número de vagas. Chegou a 11 mil vagas. Próximo, por favor. A gente tem o curso Compacta, que é um curso de capacitação para 2.000 profissionais com as terapêuticas, que deve começar no início do mês de setembro. Vai ter a duração de 4 meses, finaliza no final do ano agora, de 2019. A ideia é que a gente possa capacitar, então, cerca de 2.000 profissionais com as terapêuticas, para que a gente possa ter não só maior facilidade de acesso ao tratamento, mas que a gente possa ofertar também um tratamento de qualidade para essas pessoas. Próximo, por favor. A gente tem um trabalho bastante próximo com o Congresso Nacional, e aqui, estando na Assembleia Legislativa do Pará, é importante, né, a gente conversar sobre a importância. Hoje nós temos representantes do Executivo, do Legislativo. É importante o trabalho em conjunto de toda a sociedade.
e do poder público. Então, lá em Brasília, a gente acabou de ser lançada agora a Frente Parlamentar Mista em defesa das comunidades terapêuticas, né? Foi lançado com um grande evento, uma sessão solene no Congresso Nacional. O Congresso Nacional ficou lotado. A gente tem essas entidades por mais de 5 décadas ofertando cuidado de qualidade para as pessoas. Então, agora com isso, a gente estreitando os laços do governo federal com o Congresso Nacional, a ideia é que a gente possa dar mais potência para essas entidades. Próximo, por favor. A gente começou as ações na área de reinserção social. Aqui foi a assinatura de um termo de parceria do governo federal com a Confenact. A Confenact é a Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas. Na data da assinatura, então, desse termo de parceria, de reinserção das comunidades de pessoas com dependência química que estão acolhidas nas comunidades terapêuticas, nós passamos a ofertar, então, para os acolhidos essas duas ações. Próximo, por favor. A primeira delas é o acesso dos acolhidos nas comunidades terapêuticas ao Plano Progredir, que oferece ações de qualificação profissional, intermediação de mão de obra para facilitar a reinserção no mercado de trabalho das pessoas com dependência química em tratamento nas comunidades terapêuticas, ações de empreendedorismo, associativismo e cooperativismo. Próximo, por favor. E também passamos a ofertar a possibilidade de acesso dos acolhidos nas comunidades terapêuticas para o Plano Brasil Mais Empreendedor, que passa, então, a ofertar ações de empreendedorismo social às pessoas com dependência química acolhidas nas comunidades terapêuticas. Ou seja, não basta a gente fazer o tratamento, né, somente no período que eles estiverem acolhidos, mas também precisamos agir e trabalhar na reinserção social dessas pessoas. O governo federal está atento a essas questões. Uma outra coisa que a gente vai fazer agora, já a gente deve lançar nesse mês de julho, é um edital de financiamento para grupos de mútua ajuda. No Brasil também é uma área extremamente importante de trabalho desses grupos, e esses grupos também vinham sendo alijados das políticas públicas de drogas no Brasil. A gente tem vários exemplos desse grupo. A gente tem a Pastoral da Sobriedade, a gente tem o Amor Exigente, a gente tem o Grupo Esperança Viva, o GEV, da Fazenda da Esperança. Então, a gente tem vários grupos importantes que trabalham. A gente, né, tem aqui o pessoal do Amor Exigente que está aqui. O Amor Exigente tem no Brasil mais de 10 mil voluntários, ou seja, tem uma capilaridade gigante. O governo federal precisa aproveitar esse trabalho tão importante e, ao invés de atrapalhar, como vinha fazendo nos últimos anos, precisa, na verdade, incentivar. É o que a gente vai fazer a partir de agora. Próximo, o anterior, por favor. O próximo. Esse aqui a gente fez uma assinatura agora com a Associação Brasileira de Psiquiatria, de um termo de colaboração, que a gente vai trabalhar a prevenção do suicídio no contexto da dependência química. Como a gente já falou, 1/4 das pessoas que morrem por suicídio no Brasil apresentavam dependência química. Ou seja, não é concebível a gente trabalhar a questão da dependência química sem levar em consideração o alto risco de suicídio dessas pessoas. A gente vai fazer isso a partir agora do mês de setembro, né, que é o mês de conscientização para as questões relacionadas ao suicídio, em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Próximo, por favor. Aqui são alguns lançamentos que a gente fez. O próximo. Esse aqui é o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, o OBID, é um portal de informações na área de drogas. O OBID, na verdade, ele vinha sem ser atualizado no Brasil, estava no Ministério da Justiça, passou para a gente agora, ele vinha sem atualização nos últimos 2 anos, não tinha atualização nenhuma. A gente agora atualizou, a gente reformou o portal e está à disposição. Então, quem tiver interesse, pode acessar o OBID, que é o Observatório, e vai encontrar lá várias informações sobre a questão das drogas no Brasil. O endereço é aquele ali, www.cidadania.gov.br/OBID. Próximo, por favor. Esse daqui é um canal que a gente criou, um canal direto com a sociedade, por meio desse telefone aqui, ó, 121, código 4. Então, a sociedade, as pessoas da sociedade em geral, gestores, familiares, enfim, quem tiver interesse, curiosos,
tiver interesse sobre políticas públicas de drogas do Brasil, pode acessar esse nosso canal direto, que foi criado agora, 121, e o código 4. Próximo, por favor. Ações de prevenção de drogas. Próximo. Essa aqui é uma ação importante que a gente vem desenvolvendo em parceria com a Secretaria do Esporte, que também está no Ministério da Cidadania, para levar a prevenção de drogas no mundo esportivo. Isso faz um sentido direto. Direto porque o esporte não combina com drogas, né? E a outra coisa, a gente está escolhendo agora de início, né, trabalhar em ações com o futebol com uma grande paixão nacional. Então a gente trabalhou forte agora no Grand Prix de futsal feminino. O Brasil foi campeão na final contra a Argentina, né? E aqui também é um outro evento que a gente acabou de trabalhar agora, um evento de futebol de Masters. E a gente está agora trabalhando numa parceria com a CBF, que deve sair em breve. Inclusive eu trouxe um videozinho para vocês, o próximo, por favor. O secretário do Esporte no Ministério da Cidadania, essa pessoa aqui, que é o Washington Coração Valente. Não sei se vocês lembram dele, foi um centroavante importante, aí jogou no Fluminense, Atlético Paranaense, jogou no São Paulo. E a gente teve esse vídeo aqui. Então, alô pessoal, aqui quem fala é o Washington Coração Valente. Quero convocar todo mundo para vibrar muito neste jogo, mas também nos unirmos à torcida por um Brasil livre das drogas. Conto com você para virar este jogo. Grande abraço. Com muito aço, que vai impactar os regimes. Essa daqui é a campanha que a gente está fazendo então com o esporte que a gente iniciou agora, que é o Todos na Torcida por um Brasil livre das drogas. A gente vai intensificar as ações nos eventos esportivos. Próximo, por favor. Essa é a campanha que nós lançamos ontem, né, dia 26, o Dia Internacional de Prevenção e Enfrentamento às Drogas. E nesse dia, então, o Governo Nacional lança essa grande campanha, uma campanha nacional, campanha de prevenção ao uso das drogas. Próximo, por favor. Como estratégia que a gente possa atingir pré-adolescentes, adolescentes, adultos jovens, população entre 14 e 20 anos, que é a população mais vulnerável ao uso da substância. E com o mote, na verdade, ligado ao controle da sua própria vida. A gente sabe que adolescentes, adultos jovens, a coisa talvez que mais deseja é a sua liberdade, é controlar suas ações, controlar sua vida. E se começam a entrar no mundo das drogas, grande chance de ter grandes problemas de controlar sua vida. Na verdade é ser controlados pelas drogas. Então, diante dessa situação, foi criado o mote para essa campanha. Próximo, por favor. O mote da campanha é: você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente iniciou, a gente está fazendo agora umas peças publicitárias, a gente vai ter várias ações em espaço público, em escolas, enfim. Então, a primeira peça publicitária é o vídeo então, que eu vou mostrar para vocês. Próximo, por favor. Próximo. Essa daqui é a imagem, né, foi uma das imagens que a gente lançou. Então, na verdade, é uma jovem, uma adolescente tentando sair das drogas. E esse daqui é o primeiro vídeo institucional dessa campanha que foi lançada ontem e que eu já peço para vocês de antemão ajuda para a divulgação dessa campanha que vai se estender ao longo de todo o ano. Então, próximo. Então esse vídeo a gente lançou ontem, a gente deve ter várias ações, outras. É importante que essa campanha, obviamente, que não pare por aí, a gente não vai parar por aqui. É importante que a gente não fique só nas campanhas, né? A gente trabalhe em outras ações, como essas que eu conversei com vocês até agora, né? Ações nas escolas, ação no contraturno escolar, ofertando para as pessoas, para os adolescentes, possibilidade de um cuidado mais apropriado, possibilidade de eles ficarem livres do mundo das drogas. É importante que a gente faça uma série de ações de conscientização para toda a sociedade,
Porque o que a gente precisa enquanto conjunto social, é criar um grande movimento nacional de prevenção às drogas. A gente precisa colocar a prevenção das drogas no cenário, né, na agenda nacional. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço imensamente a oportunidade, agradeço mais uma vez o deputado Raimundo Santos, agradeço todos os deputados, toda a Assembleia Legislativa, o governo do Estado do Pará, parabenizo, né, enfim, todos vocês que estão aqui, pessoas interessadas, engajadas, envolvidas no tema. Então, muito obrigado e vamos adiante.